Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Lula espera pedido de demissão de Silvio Almeida após denúncias de assédio sexual. O presidente Lula orientou que o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, peça demissão do cargo após as denúncias de assédio sexual que envolvem, entre outras pessoas, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Lula tomou a decisão depois de ouvir relatos detalhados de ministros sobre os episódios de assédio que teriam ocorrido no último ano. Apesar de desejar a saída de Almeida, Lula quer que o ministro peça sua própria exoneração, evitando assim uma demissão direta que poderia intensificar a crise política no governo. O presidente deseja conversar pessoalmente com Silvio Almeida e Aniele Franco antes de qualquer decisão oficial. Para Lula, conforme discutido com seus ministros, a permanência de Almeida no cargo comprometeria a política de direitos humanos e poderia causar uma crise no governo. E a Autoridade Internacional de Comunicação critica a Anatel por banir X no Brasil. A recente decisão do ministro Alexandre de Moraes de banir a rede social X no Brasil gerou repercussões internacionais. Brendan Carr, comissário da Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos, enviou uma carta ao presidente da Anatel, Carlos Manuel Bairigori, criticando a medida e suas possíveis implicações para a liberdade de expressão e investimentos americanos no país. Carr expressou preocupação sobre a série de ações que considera ilegais e partidárias por parte da Anatel contra empresas com vínculos nos Estados Unidos. Ele destacou também a possibilidade de remoção das licenças da Starlink, empresa americana de satélites, como ponto de preocupação. O comissário da FCC alertou sobre os riscos à confiança nos mercados regulados do Brasil devido às ações punitivas apoiadas pelo governo Lula. Segundo ele, líderes empresariais americanos temem que o Brasil esteja se tornando um mercado inviável de investimentos. A decisão de suspender a rede social X no Brasil foi citada por Carr como uma violação à Constituição brasileira. Além disso, a decisão de congelar os ativos da Starlink, considerada uma ação excessivamente punitiva, também foi criticada. Sabe quando eu falo que a tempestade perfeita está se formando no caminho do Alexandre de Moraes e tudo indica que sim, ele vai cair? E eu nunca me senti tão esperançoso quanto agora. Afinal de contas, nós já temos 31 senadores apoiando o seu processo de impeachment, 146 deputados dispostos a assinar o pedido de impeachment. Nós estamos vendo pela primeira vez a imprensa internacional, a imprensa grande, a imprensa tradicional dos Estados Unidos, os dois maiores jornais dos Estados Unidos, comparáveis com Estadão e Folha de São Paulo, detonando as decisões do Alexandre de Moraes e falando abertamente que ele é um perigo para a liberdade de expressão. Dois exemplos que eu vou dar para você agora é Washington Post, que saiu a matéria, a manchete é Opinião is this free speech fight? A opinião nessa luta pela liberdade de expressão. A posição do X, né, no caso, marcou... O X do Musk marcou a posição certa. Claramente aqui, ó, se colocando a favor do Elon Musk na posição que o Elon Musk tomou. Aqui no The Economist, que é um outro jornal de grande circulação, dizendo, à medida que o Brasil bane o X do Elon Musk, quem defenderá a liberdade de expressão? A liberdade de expressão se tornou uma guerra de cultura e aqueles que deveriam defender estão ficando quietos. Aqui tem a matéria que saiu agora no Poder 360. Washington Post e Economist criticam suspensão do X no Brasil. Não só criticam, falam abertamente que ele é um risco para a nossa liberdade de expressão. Publicações condenam as decisões de Alexandre de Moraes e dizem que a supressão da rede social para os brasileiros foi uma atitude excessiva. Aqui está o artigo, um print do artigo no The Washington Post. E a matéria fala o seguinte:
O jornal Washington Post e a revista Economist, veículos da mídias liberais em relação à economia, publicaram editoriais nessa semana com críticas à suspensão do X no Brasil. As duas publicações apontam que consideram impróprio na decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, argumentam que a supressão da rede social para todos os brasileiros foi uma atitude excessiva. O Washington Post, jornal norte-americano de propriedade de Jeff Bezos, dono da Amazon, fez a publicação na sua edição online na quarta-feira e depois nessa quinta na versão impressa, com o título "Nessa guerra in this free speech", nessa luta pela liberdade de expressão, o X do Musk marcou a posição correta. No editorial, o post afirma que Elon Musk, dono do X, tende a falar mais do que agir em questões relacionadas à liberdade de expressão, mas que no caso envolvendo o Brasil, o bilionário está conseguindo fazer ambos. Isso não significa que Musk tenha êxito em seus objetivos pelos meios mais práticos ou éticos. Suas postagens são frequentemente inflamatórias, afirmou o veículo. No final, o jornal classifica como autoritário o bloqueio da rede social para todos os 220 milhões de brasileiros que poderiam receber multas de quase $9 mil ou R$50 mil por dia se tentassem contornar a restrição. Seja qual for a ameaça representada pelas contas que Moraes queria remover, a decisão de um funcionário do governo de limitar a expressão de 220 milhões de pessoas representa uma intimidação muito maior. Somada à decisão de Moraes de congelar os ativos da Starlink, outra empresa de Musk, essa medida alinha o Brasil não com o mundo livre, mas com países como China e Rússia, ou seja, ditaduras, afirma o Post. Segundo o jornal norte-americano, os brasileiros não deveriam ter de tolerar um governo que suprime pontos de vista políticos, por mais repugnantes que um tribunal possa considerar que essas opiniões sejam. O Post defende ainda o direito de Musk de expressar sua opinião e ter o devido processo legal. O jornal também classifica como demagógico o comentário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o caso. O petista afirmou que a decisão de Moraes pode ter dado um importante sinal de que o mundo não precisa tolerar o vale-tudo da extrema-direita de Musk só porque ele é rico. Absurdo isso, né? De acordo com o veículo The Washington, a fala de Lula reflete mal na vocação democrática do presidente que foi legitimamente eleito nas eleições de 2022. Esse caso está se transformando em uma lição para as democracias que acreditam que a resposta para expressões problemáticas da internet seja suprimi-las. Economist. A revista Economist também soltou uma matéria. A publicação britânica... ela é britânica, desculpa, eu pensei que ela era americana. A publicação britânica questiona o bloqueio da rede social no Brasil. Cita as ações dos governos de outros países como tentativa dos Estados Unidos de banir o TikTok e a investigação em andamento da França contra o CEO do Telegram, Pavel Durov, como exemplos de repressão. Em relação ao debate sobre liberdade de expressão, a revista britânica defende sua posição de maneira clara. Só com a liberdade de estar errado, as sociedades podem avançar lentamente em direção ao que é certo. Para a revista, a liberdade de expressão vem se tornando um campo de batalha da guerra cultural. E aqueles que discordam da política do bilionário e de seus aliados ficam mais confortáveis para agir contra esse direito fundamental. A Economist diz que as restrições afetam todos os que usam a plataforma online, não somente os bilionários que são donos delas. Apesar de se manifestar contra medidas semelhantes adotadas no Brasil, a Economist também faz críticas a Elon Musk e afirma que o bilionário é um libertário de conveniência e que a liberdade de expressão dificilmente está segura nas mãos de pessoas como ele. Ou seja, claramente não é uma revista que gosta do Elon Musk e está ali para apoiar o Elon Musk. Inclusive faz críticas a ele. Mas percebe claramente o autoritarismo nessa perseguição, do Alexandre de Moraes. Segundo a publicação, o dono X processa aqueles com quem discorda, proíbe palavras que não gostam em sua plataforma e é cordial com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, cujo método favorito de moderação do conteúdo é o Novichok, substância neurotóxica. Ou seja, eles realmente não gostam do Elon Musk. Porém, o que o Elon Musk faz é política interna, que as pessoas escolhem ou não usar a sua plataforma. Simples. Agora, banir a plataforma inteira, isso sim é autoritarismo. Se a pessoa não gosta do Twitter, vai usar outra coisa, por causa da política interna. Eu, por exemplo, não gosto do Facebook, então eu não uso ele, eu tenho essa liberdade. No caso do Brasil, ninguém mais tem a liberdade de escolha por causa do Alexandre de Moraes. Então, assim, nós estamos vendo dois grandes veículos de imprensa, que é a Economist britânica e a Washington Post americana, detonando o Alexandre de Moraes claramente, mostrando que nós estamos sob o regime de um ditador autoritário, obviamente todo ditador é autoritário, mas um ditador que desrespeita exatamente a Constituição, que é o cargo que ele ocupa. O fundamento, a origem do cargo que ele ocupa é de defender a Constituição, e ele é o primeiro a desrespeitá-la.
Esse é o Brasil que a gente vive agora. Por isso que amanhã eu tenho certeza que vamos ter mais de 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. Semana que vem nós vamos apresentar o pedido de impeachment e o mundo vai fazer pressão contra o Senado. Agora, já não é mais os brasileiros pressionando os senadores. Vai ser o mundo inteiro pressionando os senadores para que eles tomem uma atitude. Ninguém aguenta mais. Basta! Então, nós vamos ver o próximo capítulo disso na próxima semana, que eu tenho certeza que nós vamos alcançar as 41 assinaturas necessárias no Senado. Um abraço. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.